O Homem da Meia-Noite. O jogo do Homem da Meia-Noite é um dos rituais mais assustadores e populares entre aqueles que buscam experiências sobrenaturais. A lenda diz que ele surgiu como um castigo pagão para quem desobedecia certas regras espirituais. Para jogá-lo, a pessoa deve escrever seu nome completo em um pedaço de papel, pingar uma gota de seu próprio sangue sobre ele e colá-lo na porta da casa. À meia-noite exata, deve bater na porta 22 vezes, com a última batida sendo exatamente às meia-noite. Depois disso, precisa entrar na casa apenas com uma vela acesa e se movimentar constantemente, pois a entidade chamada Homem da Meia-Noite estará à espreita tentando pegá-lo. Se a vela apagar, significa que ele está muito próximo e o jogador tem apenas 10 segundos para reacendê-la. Se falhar, a lenda diz que será tomado por alucinações aterrorizantes, sentirá uma presença maligna cada vez mais próxima e poderá até ser atacado fisicamente. Há relatos de pessoas que sentiram mãos geladas tocando-as ou ouviram sussurros em seus ouvidos, ameaçando suas vidas. O jogo termina às 3h33 da manhã, e se o jogador conseguir sobreviver até esse horário sem ser capturado, supostamente estará livre. No entanto, há quem diga que, mesmo vencendo, o Homem da Meia-Noite nunca realmente vai embora. Apenas observa de longe, esperando uma nova oportunidade para se manifestar. O Jogo dos Três Reis. O Jogo dos Três Reis é um ritual perigoso que envolve estados alterados de consciência e possíveis encontros com entidades desconhecidas. Para realizá-lo, é preciso preparar uma sala escura com 2 cadeiras posicionadas uma de frente para a outra e 2 espelhos virados para essas cadeiras. No centro, uma terceira cadeira deve ser colocada, onde o jogador sentará exatamente às 3h33 da manhã, com uma vela acesa em mãos. A partir desse momento, ele se torna parte de um experimento que permite acessar um mundo além da realidade comum. Os espelhos atuam como portais para esse outro lado, e acredita-se que entidades podem aparecer e interagir com o jogador. Muitos relatam ouvir vozes sussurrando verdades desconfortáveis, ver sombras se movendo ao redor ou até sentir uma presença tentando assumir o controle de seus corpos. Se a vela apagar, o jogo deve ser encerrado imediatamente e o jogador deve sair do local sem olhar para os espelhos. Se desobedecer essa regra, há histórias de pessoas que nunca mais foram as mesmas, passando a ver reflexos estranhos ou sentindo que algo as observa o tempo todo. Se o ritual for bem sucedido, algumas pessoas dizem receber respostas profundas sobre suas vidas ou até conhecimento sobre o futuro, mas quase todas relatam uma sensação permanente de medo e paranoia, como se nunca estivessem realmente sozinhas. O jogo de Daruma-san. Esse jogo seria um ritual que invoca o espírito de uma mulher que morreu afogada e o jogador deve fugir dela por um dia inteiro. O jogo começa no banho, onde a pessoa deve fechar os olhos e lavar o cabelo, repetindo Daruma-san caiu na água 3 vezes. Em algum momento, ela sentirá uma presença e poderá até ver uma figura feminina ao lado dela, mas deve resistir à tentação de abrir os olhos. Se fizer isso, verá algo aterrorizante que pode perturbá-lo pelo resto da vida. A partir desse momento, Daruma-san começará a persegui-lo. Durante o dia, o jogador pode sentir uma presença cada vez mais próxima e ouvir passos que ninguém mais percebe. Para encerrar o jogo, deve surpreender Daruma-san apontando para ela e gritando Kita antes da meia-noite. Se falhar, ela continuará a persegui-lo para sempre, aparecendo em pesadelos, reflexos e sombras. Aqueles que conseguem terminar a brincadeira falam sobre uma intuição mais aguçada e estranhas coincidências, mas o medo de vê-la novamente nunca desaparece completamente. O esconde-esconde sozinho, esse jogo, que seria uma brincadeira macabra, envolve a criação de um boneco possuído por um espírito. O jogador deve costurar um boneco, enchendo-o com arroz e cortando uma parte de seu próprio cabelo, ou unha para colocá-la dentro. Depois, o boneco deve ser costurado novamente e banhado em água com sal. O jogo começa quando o jogador esconde o boneco em um local da casa e então se esconde também. Em poucos minutos, estranhos ruídos começam a ser ouvidos e há relatos de que o boneco pode se mover sozinho. Algumas pessoas afirmam ter visto olhos brilhando no escuro ou ouvido risadas infantis ecoando pelos corredores. Para encerrar a brincadeira, é preciso encontrar o boneco, jogar sal sobre ele e queimá-lo. Se não fizer isso corretamente, o espírito pode continuar na casa, manifestando-se em sonhos perturbadores e ocorrências inexplicáveis. Aqueles que conseguiram encerrar o jogo relatam uma sensação de vazio e a impressão de que algo continua os observando. O Jogo da Janela Vermelha. Esse seria um dos mais misteriosos, pois ocorre dentro dos sonhos. Para jogá-lo, a pessoa precisa repetir mentalmente antes de dormir que deseja encontrar a janela vermelha. Quando estiver sonhando, verá várias janelas de cores diferentes e precisará escolher uma para abrir. Cada cor representa um destino diferente, mas todas levam a finais sombrios e assustadores. Se o jogador abrir a janela errada, poderá ser puxado para um vazio sem fim ou encontrar entidades demoníacas que tentarão enganá-lo e mantê-lo preso no sonho para sempre.
Algumas pessoas relatam ter sido perseguidas por figuras de olhos negros ou terem acordado com a sensação de que algo as observava durante o sono. A única maneira de vencer o jogo é resistir à tentação de abrir qualquer janela e acordar antes que algo o obrigue a escolher. Quem consegue escapar desse pesadelo diz que sua percepção do mundo muda, como se algo tivesse ficado para trás, esperando uma nova chance de contato. O elevador para outra dimensão. Essa brincadeira, que seria basicamente um ritual, supostamente transporta a pessoa para um mundo paralelo. Para jogá-lo, é necessário entrar sozinho em um elevador de um prédio com pelo menos 10 andares e seguir uma sequência específica de botões, que se inicia pelo quarto, depois o segundo, o sexto, o segundo novamente, o 10º andar e por fim o 5º andar. No 5º andar, uma mulher pode entrar no elevador, mas o jogador nunca deve falar ou olhar diretamente para ela. Se fizer isso, algo terrível pode acontecer. Depois, ao apertar o botão do 1º andar, o elevador subirá para o 10º em vez de descer. E quando as portas se abrirem, o jogador estará em um mundo escuro e vazio, onde eletrônicos não funcionam e a sensação de estar sendo observado é intensa. Para retornar, é necessário refazer a sequência de botões exatamente como antes e sair do elevador antes que ele comece a subir novamente. Há relatos de pessoas que, mesmo depois de voltarem, sentiram que algo as seguiu para o mundo real, resultando em pesadelos ou aparições estranhas. O jogo da Bloody Mary ou Maria Sangrenta é uma das brincadeiras sobrenaturais mais populares do mundo, com inúmeras variações. A versão mais conhecida envolve entrar sozinho em um banheiro escuro, acender uma vela e olhar diretamente para o espelho, enquanto repete o nome Bloody Mary 3 vezes. Algumas versões exigem que o jogador gire em círculos ou até repita o nome 13 vezes para aumentar as chances de um contato real. Se o ritual for bem sucedido, acredita-se que o espírito de Mary aparecerá no reflexo, e sua reação dependerá de diversos fatores. Algumas pessoas dizem que ela apenas surge com um olhar sombrio e desaparece rapidamente. Mas outras relatam que ela pode gritar, arranhar ou até tentar puxar a pessoa para dentro do espelho. Há relatos de indivíduos que saíram do banheiro com cortes no rosto, ou que, mesmo não vendo nada no momento, passaram a ter pesadelos recorrentes nos quais uma figura feminina os observava. Para finalizar o jogo, é necessário apagar a vela e sair do banheiro imediatamente, sem olhar para trás. Se o ritual for interrompido de forma errada, há quem diga que Bloody Mary continuará aparecendo em reflexos ao longo da vida do jogador, cada vez mais próxima. Aqueles que vencem essa brincadeira não recebem nenhuma recompensa além do alívio de ter saído ileso, mas sempre fica a dúvida: será que ela realmente foi embora? Ou apenas está esperando uma nova chance para aparecer? O jogo da caixa preta. Esse é um dos rituais mais obscuros e menos conhecidos, justamente por seu caráter perigoso e imprevisível. Para realizá-lo, a pessoa deve encontrar uma caixa preta completamente fechada e desconhecer sua origem. Disse que ela pode aparecer misteriosamente, ser encontrada em lugares inesperados, ou até ser oferecida por alguém que já realizou o jogo antes. O jogador deve levar a caixa para um local silencioso e, à meia-noite, fazer uma pergunta em voz alta antes de abri-la. O que estiver dentro pode variar, mas dizem que sempre há algo simbólico. Uma fotografia antiga, um pedaço de osso, um objeto estranho, ou até nada além do vazio absoluto. O verdadeiro perigo está na interpretação do conteúdo da caixa, pois acredita-se que ele revela um segredo sobre o futuro do jogador. Se a caixa estiver vazia, pode indicar que sua alma já está comprometida. Se houver algo dentro, o significado pode ser positivo ou uma sentença de condenação. Há relatos de pessoas que, após abrirem a caixa, começaram a ouvir sussurros à noite, sentiram presenças desconhecidas em seus lares ou até sofreram tragédias inexplicáveis. Para encerrar o jogo, a caixa deve ser fechada novamente e escondida em um local onde ninguém jamais a encontre. Se for descartada de maneira inadequada, diz-se que o destino selado por ela não poderá ser evitado. Quem vence o jogo pode obter respostas ocultas ou até um breve vislumbre do futuro, mas a maioria dos relatos indica que algumas verdades nunca deveriam ser conhecidas.